Olá, bem-vindo, bem-vinda ao curso As 5 Etapas para um Plano de Captação de Recursos. Você talvez já tenha assistido o nosso primeiro módulo aqui na Captamos, Introdução ao Plano de Captação. Este módulo, este curso, ele é uma continuação do outro, ainda que não necessariamente você tenha que ter feito o primeiro para poder realizar esse. Eu preparei essa aula de forma que você possa entendê-la sem obrigatoriamente conhecer tudo o que eu falei no outro módulo. Eventualmente, caso você não tenha assistido, você pode sempre concluir esse curso e depois ir fazer o primeiro módulo. Não tem problema nenhum. Nesse curso, nós vamos falar sobre as 5 etapas para um plano de captação de recursos. Bem simples, bem fácil. Eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de forma sequencial de como você pode construir um plano de captação de recursos. Vamos primeiro rememorar o que é um plano de captação de recursos. Para que serve um plano de captação de recursos? Porque a gente está falando da sustentabilidade financeira da sua organização. Toda organização se financia a partir dos seus doadores, a partir das pessoas da comunidade, das empresas que acreditam na sua causa e estão dispostos a financiar o seu trabalho e principalmente o seu impacto. O plano de captação de recursos é justamente a ferramenta que permite que a organização tenha capacidade plena e estratégica de definir o que pedir, a quem pedir e como pedir. Isso é justamente o que a gente viu naquele outro módulo, uma explicação mais detalhada sobre a importância estratégica do plano de captação de recursos. Toda organização precisa ter um plano de captação de recursos. Não dá para pensar só na despesa. A gente tem que pensar na receita também. E como você viu comigo no primeiro módulo, o que é captação de recursos, agora a gente vai ver os componentes do plano. O que cada plano de captação de recursos de cada organização precisa ter. E a gente começa com o quê? A gente começa com um autoconhecimento. A primeira etapa é conhecer a sua organização. Quais são suas forças? Quais são suas fraquezas? Quais as oportunidades que existem para a captação de recursos da sua organização? Quais são as ameaças que estão lá fora? É crise econômica? É dificuldade das pessoas entenderem que você se financia com doação? Quais são os componentes e os fatores que podem alavancar a sua captação de recursos ou mesmo prejudicá-la? Conhecer a sua organização é fundamental e é a primeira etapa para um plano de captação de recursos. Eu trago aqui uma metodologia muito simples, chamada FOFA, que você muito provavelmente já conheceu, ou em inglês também é chamada de SWOT. A metodologia FOFA é apenas uma das inúmeras metodologias que existem para que você possa desenvolver uma análise da sua organização, ou, no jargão do planejamento, uma análise ambiental. Fazer uma análise sobre a sua organização é fundamental porque eu não vou conseguir definir onde eu quero chegar se eu não sei quem eu sou, se eu não conheço as minhas características, se eu não conheço a minha estrutura. Como é que eu vou poder definir a minha meta, e a meta é fundamental na captação de recursos, se eu não conheço a minha estrutura e a minha capacidade? Conhecer a sua organização é a etapa inicial para o nosso próximo passo no plano de captação de recursos, que é definir o seu orçamento. Você sabe, de verdade, quanto você precisa para fazer com que a sua organização atenda plenamente a sua missão no próximo ano? Em valores mesmo. Você tem um orçamento detalhado. Se eu te perguntar agora, qual é o orçamento para o próximo ano, integral, você sabe me responder? É fundamental ter o conhecimento, desenvolver, construir um orçamento para a sua organização. Eu preciso saber quanto de recursos eu tenho que levantar para viabilizar a minha causa, para viabilizar o meu impacto. Isso é pura gestão financeira e é fundamental para a captação de recursos, porque quando eu defino o meu orçamento, eu sei qual que é a minha meta, eu sei onde eu devo chegar. No orçamento,
eu não estou necessariamente falando só daquilo que eu vou gastar dinheiro. Se você trabalha com voluntariado, o valor do voluntariado tem que estar no seu orçamento também. Você vai construir para a sua organização, ou a área financeira da sua organização, vai construir um orçamento o mais completo possível. Vamos dizer que, hipoteticamente, seja 1 milhão. Então você sabe que para o próximo ano você precisa captar 1 milhão de reais. Talvez, como eu falei, desses 1 milhão de reais, 500 mil sejam de trabalho voluntário. E você já tem isso captado, porque você tem uma rede boa de voluntários. Ainda assim, a sua meta vai ser 500 mil reais para captar. Muito provavelmente, desses 500 mil, você já tem alguns patrocinadores. Você já tem uma parte desse orçamento definido, porque você tem doadores de longo prazo. A gente já vai falar sobre isso, inclusive, quem são os seus potenciais doadores. O que é importante aqui é definir bem o seu orçamento. Primeira etapa, se conhecer. Segunda etapa, construir quanto de recursos você precisa. Porque aí a gente vai partir para a terceira etapa de um plano de captação de recursos. Saber, estudar, mapear quem são os potenciais doadores da sua organização. Quem você acha que poderia doar para a sua organização? Pessoas físicas? Pessoas jurídicas? O governo, que talvez até já seja um financiador? Outras ONGs, por meio de editais ou por meio de apoio direto? Dava para a gente dar um curso só sobre fontes de captação de recursos. E, na verdade, a gente vai ter daqui na Captamos. Faz parte de entender tudo sobre como elaborar um plano de captação. Nesta etapa, você vai ter que pensar com carinho quem você quer como doador. Mesmo dentro de pessoas físicas, é possível segmentar. Você quer profissionais liberais? Talvez você atue com a área da saúde e você quer ter como potenciais doadores os médicos, os enfermeiros ou os advogados. Dá para fazer um corte por faixa de renda. Você quer pessoas da classe média doando 20, 30 reais para a sua organização, ou você quer pessoas da elite com quem você tem acesso e que podem ser potenciais doadores. A partir daí, a partir desse mapeamento, é que eu vou atrás dos meus doadores, é que eu vou atrás dos meus recursos, na próxima etapa do nosso plano, que é as estratégias e técnicas que a sua organização vai utilizar. Pois muito bem, nós definimos, por exemplo, que nós vamos buscar para a nossa organização doadores da classe média, profissionais liberais ou profissionais que estão empregados numa faixa de renda aí média e que possam doar 20, 30 reais para a nossa organização. Como nós vamos abordá-los? Onde que eles estarão? Este é o momento para a gente estudar as técnicas de abordagem e de conquista, ou no jargão da captação, de aquisição de novos doadores. Eu trago só 2 imagens aqui para vocês, mas dava para a gente explorar muito mais. Mais um curso para o futuro na Captamos. Telemarketing. É muito comum no Brasil o telemarketing como estratégia de aquisição de doadores. É uma das técnicas mais disseminadas no país inteiro. Organizações viabilizam a sua causa captando doadores e mantendo doadores por meio do telemarketing. Uma outra possibilidade é pedir na rua, o diálogo direto. Não tem nada de errado de fazer uma estratégia buscando doação na rua. Pelo contrário, essa é uma estratégia até muito cara, na maioria dos casos. Eu trago só como um dos exemplos, mas eu podia estar falando com vocês sobre eventos, eu podia estar falando de captação online, eu podia estar falando de propaganda na TV, eu podia estar falando de grandes campanhas. Tem dezenas e dezenas de técnicas que ajudam a gente na aquisição de doadores, que é justamente essa nossa quarta etapa do plano de captação de recursos. Eu me conheci, fiz uma boa análise sobre a minha organização, sei tudo, todos os detalhes da minha organização. Aí eu fiz um bom orçamento, preparei no detalhe tudo o que eu preciso de recursos para o próximo ano. Aí eu mapeei quais doadores eu quero ter. Onde é que eu vou buscar o recurso? De quem que eu quero que venha o dinheiro e demais recursos que vai financiar a minha organização. E por fim, eu defini as técnicas, as práticas que eu vou utilizar, as estratégias que eu vou utilizar para ir atrás desses doadores. Eu junto tudo
E quando eu junto tudo, eu tenho um plano de captação de recursos. Eu tenho um documento escrito, bem construído, bem fundamentado, alinhado com o meu plano estratégico, que vai consolidar e dar a minha estratégia de captação de recursos. Porque pensar estrategicamente não é só pensar, é fazer, escrever, implementar e avaliar. E isso é fundamental para a captação de recursos. Ser estratégico, fazer boa gestão e construir um plano de captação de recursos é parte do que vai atuar para garantir a sustentabilidade financeira da sua organização. Sem a gente construir um plano de captação de recursos, todo o nosso trabalho de captação vai ser para fechar o mês, vai ser sempre para pagar o salário daquele momento. Não pode ser assim. Nós temos que ter na nossa organização capacidade de pensar para o próximo ano, de pensar para os próximos 3 anos e viabilizar hoje a receita que nós precisamos para a nossa causa, para o nosso impacto, por um período maior. Essa é a ideia do curso de captação de recursos. Essa é a ideia deste módulo onde eu detalhei um pouquinho mais com vocês as 5 etapas para um plano de captação. Nós trabalhamos no primeiro módulo uma explicação sobre o que é o plano. Neste módulo, eu avancei um pouco mais nesse debate, detalhando com vocês quais são as 5 etapas para construir um bom plano de captação de recursos. O que vem pela frente? A gente vai abrir esses temas. A gente vai falar sobre fontes de captação de recursos. A gente vai falar sobre as técnicas de captação de recursos, que você já encontra aqui na Captamos, também em vários outros cursos que nós já oferecemos. Por isso, não deixe de voltar sempre, conhecer o material que a gente oferece, os artigos, os infográficos, os cursos novos. Todo mês, toda semana, praticamente todo dia, tem uma novidade na Captamos. Obrigado pela sua audiência e até mais!